Temos uma questão colocada pelo Michael Hudson, se o avanço do capitalismo na sua fase de financiarização atual, na verdade, seria um processo autofágico que levaria o capitalismo a voltar a um sistema feudal. Esse sistema feudal há que se relativizar também o que o Michael Hudson coloca. Demonstrar, ao contrário do que o Michael Hudson afirma, o neoliberalismo como um resultado consequente, lógico, do próprio liberalismo clássico, e não como uma ruptura, como ele entende. Eu compreendo como ele entende isso, o porquê que ele entende dessa forma, mas, sob um outro ponto de vista, é só o capitalismo sendo capitalismo. Não tem uma ruptura de promessa futura, do capitalismo como intermediário para chegar ao socialismo, que é uma coisa muito batida. Não, é ele sendo ele mesmo, não tem essa contradição. O processo do neoliberalismo, ele é um processo que ocorre na década de 80 no mundo, e muitas vezes as pessoas entendem que esse processo é o que ocasiona a situação que a gente está vivendo aqui. Não é que esse processo é causa, esse processo é parte do sistema, ele já é o sistema em si mesmo. Então, que o neoliberalismo não é um ponto fora da curva, um desvio, um upgrade do capitalismo. Ele é o próprio capitalismo na sua essência. Exatamente. A forma como o Hudson coloca essa questão, inclusive ele evoca os clássicos e Marx nisso. E Marx teve realmente essa primeira impressão do capitalismo, embora seja hipercrítico do capitalismo, até hoje nenhum autor superou a capacidade de Marx de entender e criticar, demonstrar as contradições do capitalismo. A forma como o capitalismo rompia com o sistema feudal deu esperanças que, pela dialética, pelo materialismo dialético, o capitalismo nos levasse, não vou dizer de uma forma determinista, mas de uma forma consequente, ao socialismo, de uma forma mais ou menos natural. Só que não é isso, né? O Hudson é presidente do Instituto de Estudos de Tendências Econômicas de Longo Prazo, SLET, foi analista financeiro de Wall Street, ele trabalhou ali no olho do furacão, sabe muito bem como é que funciona. Ele foi um dos 14 economistas do mundo a prever com precisão impressionante a subprime nos Estados Unidos. Aqui alguns livros, né, que eu reputo ser os principais dele, né, com destaque para esses dois livros, que mais ilustra a totalidade do pensamento dele, Matando o Hospedeiro, onde ele vai falar de que forma a financiarização do capitalismo está matando aquilo que o capitalismo se baseia, e O Destino da Civilização, que ele contrapõe exatamente esses dois tipos de capitalismo, financeiro e industrial, e dá alternativa socialista para acabar com essa questão. Primeira coisa para a gente começar a entender o pensamento do Hudson é entender o que é ativos. Todo tipo de bem, créditos, valores e direitos de posse de alguém. Ativo. A economia, ela vai trabalhar em cima de ativos. Quando a gente fala bens de produção, ou quando a gente fala de propriedade de bens de produção, que é um termo marxista, a gente está falando de ativos da economia, que é usado para produzir, que é usado para aferir receita e rentabilidade, e renda, fazer renda, tanto para o capitalista quanto para os assalariados que fazem parte do processo produtivo. Estamos falando sempre de ativos. Exemplos: ações que geram dividendos, debêntures que pagam lucro. Debêntures são títulos que uma empresa que tem capital aberto na Bolsa de Valores emitem, mais ou menos isso. Me dá seu dinheiro, aqui está um título emitido por mim, com a promessa de pagamentos com juros disso que você está me dando. Ok? Basicamente isso. Títulos de tesouro, royalties de propriedade intelectual, imóveis, maquinários. Então, tudo isso faz parte da economia. Os ativos, dentro da contabilidade de uma empresa, ele é visto como aplicação de recursos. Você tem a origem dos recursos, que pode ser por capital, o dinheiro que o capitalista adianta para iniciar um ciclo produtivo, por exemplo, prazos que ele pega com seus fornecedores para pagar depois aquilo que ele comprou. Tudo isso são origens ou fontes de recursos. É registrado no passivo da empresa, porque gera dívida. Capital social é como se a dívida de uma pessoa jurídica, que é a empresa, está devendo para os seus sócios. E contas a pagar, obviamente, todo prazo que eu pego com o meu fornecedor é uma forma de financiamento que eu estou obtendo.
porque eu estou recebendo um ativo, aplicando esse recurso no ativo, e estou demorando mais para pagar. Então tem muito a ver com liquidez, ou seja, dinheiro agora. Eu aplico onde? Aplico no ativo. Então você tem diversos tipos de ativo. A obrigação de registro disso dentro da ciência contábil é por ordem de liquidez. Então tenho sempre lá caixa e bancos, contas a receber, realizado a longo prazo, e o chamado ativo imobilizado, que são prédios, equipamentos e tudo mais. Ativo, então, é onde os recursos são aplicados para se produzir. Aí nós temos dois tipos de ativos. Os chamados ativos reais, que está ligado à produção, está inserido dentro da economia produtiva, ligados à riqueza material tangível, um prédio, uma máquina, um equipamento, todos são ativos ditos reais. Tem a ver com mercadoria, tem a ver com máquinas, equipamentos, prédios e tudo mais. E os chamados ativos financeiros. São títulos e contratos negociados no mercado financeiro e de capitais. Esses papéis são, portanto, uma representação ideal da propriedade ou de uma obrigação. Não são bens ou mercadorias, como os ativos reais. E não possuem representação física, além da própria documentação que os define. Então, quando eu falei em debentures ali, um pouquinho antes, uma empresa precisa de dinheiro, emite um título com a promessa de pagamento futuro, e você compra esse título, dá o dinheiro para a empresa, com a promessa de que você vai receber não só esse retorno desse dinheiro que você deu, mas acrescido de uma remuneração, que é chamado juros, que é o preço do dinheiro. Mas o ponto que eu queria destacar é o ponto que a Cássia colocou de que, na verdade, seria um capitalismo com roupagem nova hoje. E o que eu coloquei para ela é que o ponto central é que o capitalismo sempre foi o capitalismo. Não importa se mais bonitinho, com SpaceX indo para o espaço ou não, mas o capitalismo sempre foi o que ele foi, que é espremer até o bagaço o trabalhador para extrair o lucro sem ter que fazer mais nada. Acho que essa é uma grande diferença do modo de produção capitalista em relação a outras maneiras, porque aí te dá o salário, se é que te der, e você que se vira com o resto, né? E a Cássia coloca uma coisa importante aqui, que é uma roupa customizada para dar um ar de modernidade, de honradez, melhor, uma aparência bondosa. Exatamente. Por isso que o cara mais rico do mundo é eleito a personalidade do ano. Vocês imaginem um branco sul-africano, cuja família fez fortuna, com diamantes, esmagando, chacinando os trabalhadores negros na África do Sul, hoje é o cara bacaninha, a personalidade do mundo. Os diamantes dele não são diamantes de sangue. Capitalismo com roupagem nova é basicamente a tese que eu defendo. Não mudou nada. A mesma sanha, a mesma ganância, o mesmo objetivo de acumulação indefinida, indeterminada, em constante progressão. É isso. Só que, de acordo com as épocas, isso vai acontecendo de forma diferente. Nós vivemos um hiato que, ao meu ver, iludiu os economistas clássicos, iludiu o próprio Marx, iludiu Keynes e iludiu o Hudson. Porque quando o capitalismo se torna industrial e emprega pessoas, óbvio que a gente percebe que, pelo menos para algumas pessoas, aquelas que podiam trabalhar, que eram recrutados pelo mercado de trabalho, tinha uma melhora de vida. Era muito melhor do que como elas estavam antes, digamos assim. E você vê por gráficos, aumento da riqueza e tudo mais, apesar da concentração. Então, para um certo nível de pessoas, certa quantidade de pessoas, houve um aumento de melhora de vida. Mas isso foi um hiato, é muito mais exceção do que propriamente a regra do sistema, porque na primeira oportunidade ele vai tentar voltar para a máxima exploração possível, porque eles querem extrair o máximo de riqueza, de renda possível para acumular riqueza. Esse é o objetivo de todo empreendimento dentro do capitalismo. Feita essa distinção, há controvérsias na classificação de ativos para reais e financeiros. Uma coisa, a contabilidade define como ativo financeiro, às vezes pelo mercado financeiro não é encarado como ativo financeiro. De qualquer forma, a definição, para a gente poder chegar num consenso, é que o ativo financeiro ele não vai ter um lastro necessariamente numa mercadoria. Ele é o próprio documento que o define como tal. Ele vai trabalhar com expectativas, somente futuras. No caso do commodities. Commodities nós estamos falando de mercadorias, de produção, de bens ali produzidos.
Mas o mercado de commodities, ele já não está mais atrelado àquelas mercadorias, ao que foi produzido, ao que está lá no estoque. Ele já está atrelado a um preço futuro, a uma expectativa de rentabilidade ou uma expectativa de seca. Cada vez mais o preço desses ativos financeiros vão se descolando da realidade do custo de produção daquela mercadoria, mesmo que ele se refira a uma mercadoria. É essa a questão. E o que a gente viu a partir dos anos 80 foi justamente o mercado de ativos financeiros sendo desregulamentado e, paulatinamente, ao longo do tempo, superando o mercado, digamos, normal, de origem produtiva. Foi isso que aconteceu. E foi algo, um fenômeno, e Hudson ele vai denunciar isso, que embora tenha começado com o conservadorismo de Reagan e Thatcher, você vê, por exemplo, Clinton acabando com a regulamentação dos bancos, do setor financeiro dentro dos Estados Unidos. Ele deu a cajadada final, digamos assim. Houve uma desregulamentação nos anos 80, mas nos anos 90, num governo democrata, ele acabou de vez. Ele denuncia outras coisas. Virou um paradigma de tal forma que, por exemplo, na crise de 2008, Obama, também democrata, resolveu salvar os bancos com trilhões de dólares injetando nos bancos, enquanto milhares de famílias perdiam a sua propriedade, as suas casas, as suas moradias. Sem contar o vazamento de correspondência da Hillary Clinton, que demonstrou cabalmente que ela está pouco se lixando para vidas de palestinos e sírios para defender os interesses das empresas americanas no exterior. Você vai para o Brasil, por exemplo, num governo de esquerda, ou supostamente de esquerda, nunca bancos lucraram tanto. Hudson coloca uma coisa que é muito pertinente. Não importa qual é a ideologia dominante dentro do Estado naquele momento. Foi estabelecido um paradigma a partir dos anos 80 que não teve jeito de ninguém tentou ir contra essa cartilha. Isso está no nosso vídeo que foi referência para a gente até fazer esse bate-papo, que foi a nova era capitalista. Então, a partir daí, aconteceu o que Hudson vem a denunciar como financiarização da economia. Ou seja, quando o volume de negociações desses ativos financeiros, que não representa nem deveria da produção direta de bens e serviços, ultrapassa o volume da própria produção de bens e serviços. Mais do que isso, quando, pelas prioridades do mercado de ativos financeiros, a governança produtiva, a forma de se produzir e as decisões econômicas da economia real é definida e gerida. Hudson coloca isso de forma muito incisiva. Hoje, com a desindustrialização causada pela financiarização da economia, as empresas têm se financiarizado cada vez mais. O que isso significa? Elas não só obtêm a sua renda a partir do processo produtivo, como também renda financeira. Não só especulando no mercado de ações, mas valorizando a sua própria ação para depois recomprá-las. Ele denuncia muito forte isso. Hoje, a gente pode falar que o volume de negociação do mercado financeiro ultrapassou o mercado produtivo. Um exemplo disso, e que é bastante problemático quando a gente vê essa economia agrária capitalista, que é um ponto muito interessante, que nesse vídeo que ele mencionou do canal Gambiarra está bem destacado, é que hoje você tem linhas de créditos, linhas de financiamento, obviamente, para certas pessoas, não estamos aqui falando de pequenos agricultores, aonde é muito mais negócio para essas grandes corporações que conseguem financiamentos públicos a taxas baixas, ao invés de jogar o dinheiro, que já seria uma coisa complicada, de muito desequilíbrio nas relações capital-trabalho no campo e tudo mais, e aumentando a brecha da desigualdade social. Mas ao invés deles jogarem esse dinheiro conseguido com financiamento público na própria produção agrária, que seria um motivo, é muito mais negócio para eles jogar esse dinheiro numa ciranda financeira, se for o caso, paga o juro para o Estado, embolsa o lucro, quer dizer, então você produziu naquela dinâmica do Marx, da produção de mercadoria, capital, trabalho, você produziu fumaça, porque você não produziu mercadoria, você não produziu nada. Ou, e aí é pior, nas economias do tipo
autoritárias, com a relação autoritária do Estado, exemplo América Latina, o cara simplesmente não paga o Estado, recebe um perdão da dívida e, de qualquer maneira, esse dinheiro, que era um dinheiro supostamente para investir em produção, investir em mercadoria e fazer com que a roda do capitalismo, dentro da própria lógica do capitalismo, seguisse rodando, na verdade não. É um dinheiro que gerou mais dinheiro por ele mesmo. O fenômeno disso se chama pirâmide financeira. E um dia isso estoura. E quando estoura, que bom que temos o Estado para segurar a onda e quem reclamar o Estado da porrada. Exatamente. Olha, o Mark e a Cássia falou que sem a produção, nenhum tipo de financiarização iria resistir. Concordo. Tanto é que um dos livros do Michael Hudson é Matando o Hospedeiro, The Killing the Host. É exatamente isso que o capitalismo faz. Ele é um parasita que mata o hospedeiro. Ele se auto-sabota. Isso está na obra de Marx, é a contradição inerente do capitalismo. O capitalismo, que independente dessa financiarização, ele funciona como um sistema eminentemente deflacionário. Ou seja, ele próprio se auto-sabota constantemente. Então, assim, não vai sobreviver. Para onde nós vamos com isso? Barbárie. Aí tem a outra questão, que a gente pode resgatar o texto da Rosa Luxemburgo sobre socialismo ou barbárie.